Nós temos trabalhado, meditado nos últimos, desde o início de maio, mês da família, sobre o tema de os 10 mandamentos, né? O que Deus espera e o que Deus tem colocado para a família de cada um de nós. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1, e nós vamos meditar aí no que Deus tem colocado para cada um de nós dentro do Decálogo. Tá? Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Nós não vou falar sobre os 10 mandamentos todos, agora a gente já vem falando sobre isso, acumulando esse conhecimento, né, ao longo do mês de maio. Nós já falamos sobre adorar somente a Deus, e isso você vai encontrar lá no versículo 2 de Êxodo 20. Nós já meditamos sobre não ter outros deuses, uma palavra de Deus contra a questão da idolatria. Nós falamos sobre, lá no verso 7, no terceiro mandamento, de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E é bom porque em cada um desses pontos a gente vai descobrindo coisas novas, e a gente vai, quanto mais a gente descobre de Deus, mais é prazeroso estar na presença dele. Lá no versículo 8 nós aprendemos sobre a guarda do sábado, e sábado não é 7º dia, sábado é descanso, e nós aprendemos e meditamos sobre a importância de descansar na presença do Senhor. Semana passada o Wellington pregou sobre honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento feito com promessa: honra teu pai e tua mãe, e seus dias vão ser prolongados na terra, né? Vão ser estendidos, exatamente porque você honra a seu pai e a sua mãe. Hoje nós vamos trabalhar o 6º mandamento. A tábua dos 10 mandamentos, a gente costuma falar que está dividido em duas partes, duas tábuas. Os primeiros 4 mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento para com Deus, e os 6 últimos mandamentos dizem respeito ao nosso mandamento para com o nosso relacionamento para com o nosso próximo, né? O Wellington começou lá falando de honra teu pai e sua mãe. Hoje nós vamos falar sobre valorização da vida. Parece interessante falar sobre valorização da vida quando o próximo mandamento é qual? Não matarás. Como, pastor, não faz sentido o senhor falar sobre valorizar a vida dentro de um mandamento que fala não matar. Olha, eu quero te falar que faz todo o sentido. Deus está falando, valorizem aqueles que estão ao seu redor. Mesmo que a gente, ao ligar a televisão nos dias de hoje, a gente tenha visto, acho que a primeira notícia do dia de qualquer telejornal praticamente, ou é política, ou é a questão de homicídio. Geralmente, quanto mais sangue, mais vende, né? A gente chega a ouvir daqueles que trabalham na mídia que notícia boa não vende, o que vende é notícia ruim, e infelizmente é uma característica nossa da humanidade que a gente precisa mudar, e a gente precisa se policiar com relação a isso, né? Mesmo as notícias, as primeiras notícias geralmente dizendo respeito a assassinatos, a gente vai ver que isso não tem estimulado as pessoas a evitarem ou a mudarem o seu comportamento, porque a maioria dos assassinatos são cometidos por pessoas próximas, às vezes dentro de nossas casas, familiares, colegas, amigos, cônjuges, e muitas vezes, principalmente esses que acontecem nas ruas, por motivos fúteis, por um tênis. Antigamente a gente falava por um celular, mas hoje em dia tem celulares tão caros, não justifica um assassinato, ainda é fútil, mas a gente vai vendo que a vida ficou banalizada, você não vê mais a valorização da vida, o que a gente vê é uma política de desvalorização, a vida não tem mais esse sentido. E isso tem uma coisa que é interessante da gente pensar, porque a maioria das pessoas condenam o homicídio. Eles olham para o homicídio e falam, está errado, não pode acontecer dessa forma, mas a gente vive com ele
numa estrutura de diversão, de lazer, de arte, com muita normalidade, com muita naturalidade. A gente gosta muito de assistir séries lá em casa e já há muito tempo a gente não assiste TV aberta, né? Mas tem algumas séries que realmente são muito sangrentas. Tem um desenho, o João Vitor mostrou, a gente assistiu junto, chama Invincible. É um desenho de super-herói. E o pai é super-herói e o filho desenvolve os poderes ali no final da adolescência, início da juventude. Mas o curioso é que a série vai se desenrolando, acho que são 8 capítulos, ainda está na primeira temporada, e esse é o slogan aqui. E ela começa assim, ó. O primeiro slogan ali embaixo, limpinho, azul clarinho, e conforme cada episódio é lançado, ele vai sendo manchado de sangue, e o final da temporada é o último lá em cima. De tanto sangue que passa ali, o João Vitor falou, ó, corre sangue o tempo todo nesse seriado, né? A gente está achando isso normal, a gente está vivendo uma normalidade. Você assiste uma televisão, vê um jornal, morte e sangue. Você vê uma novela, traição, morte. Morte nas novelas nem sempre, mas tem também. Você vê um seriado, está lá. Você vê um filme, está lá. Ao ponto das pessoas olharem e estarem se sentindo banal. Só morreu. Às vezes a gente fica torcendo para que morra mesmo. Está na hora da gente começar a olhar para isso de uma forma diferente, com um olhar diferente, porque é isso que o 6º mandamento pede. Não matarás. Nós criamos leis severas, mas nós estimulamos a prática do não... A não prática do não matarás dentro de nossa casa. Nós vemos sendo realizadas passeatas em favor da vida, mas se defende o aborto com muita facilidade, né? Quando a maioria dessas gestações poderiam ser evitadas com métodos contraceptivos fáceis. Mas não, eu não quero usar camisinha, eu não quero tomar comprimido, eu quero tirar a vida de quem está dentro do meu ventre. Isso é tão sério, irmãos, que eu fiquei chocado quando eu vi essa informação. Os dados são da OMS. Ano passado, de Covid, morreu 1.700.000 pessoas de Covid no mundo. E a informação da OMS que entre 2015 e 2019, 5 anos, 15, 16, 17, 18, 19, 5 anos, morreram 73 milhões de abortos foram realizados. E aqui são abortos em condições inseguras. Não são os legais, não são os feitos em clínicas em países onde isso é autorizado, são abortos em situação insegura. A OMS chega a falar que para cada 3 abortos ilegais, um só é legal. Então, 73 milhões, esse número poderia ser acrescentado mais 25% se a gente fosse chegar no número geral. Vocês têm noção do que é isso? Isso dá uma média de 14,6 milhões de abortos por ano. E você está aí desesperado com 1.700.000 de Covid. Há um genocídio acontecendo. E a gente está achando normal. E a gente vê países aprovando lei de aborto e batendo palma, falando, ok, meu corpo, minhas regras. É lindo no discurso, mas isso não faz de você uma ex-mãe, faz de você uma pessoa que tirou a vida de outra pessoa. A gente não pode se acostumar com isso. A questão, então, que a gente precisa levantar aqui, e a pergunta que a gente tem que fazer sobre a valorização da vida, é o que a Bíblia diz sobre tirar a vida de outra pessoa? O que a Bíblia diz sobre matar? E não é retórico, pode responder. O que a Bíblia diz sobre matar? Não matarás. Vocês estão convictos disso? É uma regra tácita, não pode ser mudada, é assim, ponto final, não mate ninguém. Somos batistas. Favoráveis, levante uma de suas mãos. Ixi, Rodrigo, só 2, 3, 4. Ok. Se é assim, irmãos, se a regra é não matar,
De forma nenhuma. Me explica isso aqui. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Certo? Segundo mandamento. Deuteronômio 13, 10. Apedrejem até a morte, porque ele tentou desviar do Senhor, o seu Deus, que o tirou da terra da escravidão. Para quem buscar outro Deus, a condenação dada pelo próprio Deus é o apedrejamento. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Êxodo 31, 14. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que profanar terá que ser o quê? Executado. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, o que nós vimos na semana passada com o Wellington. Êxodo 21, 15 vai dizer: quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Êxodo 21, 17, quem amaldiçoar, não precisa chegar no ponto da agressão, quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá que ser executado. E Êxodo 22, 18 ainda vai dizer: não deixem viver a feiticeira. Deuteronômio 22, 8 vai dizer: quando você construir uma casa... Isso aqui é ótimo. E depois eu vi isso aqui quando a gente começou a construir aqui, quando estava fazendo a casa da árvore ali. E eu falei: olha, daqui por diante, esse pecado de omissão não vou cometer. Olha lá o que diz Deuteronômio 22, versículo 8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia no terraço. Lei de arquitetura, né, Rodrigo? Está lá no Código de Obras. Faz o guarda-corpo para proteger. Se não tivesse guarda-corpo aqui, alguém caísse, o sangue daquele inocente que caiu e morreu estaria sobre todos nós, mas eu é que ia responder, eu que ia ser preso, porque é o presidente que vai preso nessa hora, né? O presidente da igreja que responde. O que eu estou dizendo para vocês? Porque a gente precisa entender o que Deus está querendo dizer. Não é uma coisa tão líquida e certa, o não matarás. A gente precisa entender o que está sendo dito para a gente aplicar a lei de forma correta. O decálogo é o código de ética que deve reger o povo de Deus. Mas esses 10 mandamentos, o decálogo, ele serve de base para várias constituições no mundo. Parece um paradoxo, né? Ele fala em morte, mas o mandamento, a função do mandamento é proteger a vida. Então guarde isso na sua mente. A função e a ordem do sexto mandamento é proteção da vida. Sem essa lei, meu irmão, não tinha sobrado ninguém. Porque a gente já vive época que mata-se por qualquer coisa, imagina se não fosse proibido. Né? Aí que estava tirando a vida, queimou o pão, mata a esposa. Né? Não trabalhou direito, mata o funcionário. E ia ser vivido dessa forma, não tinha sobrado ninguém para contar essa história. Né? A vida estaria mais banalizada do que a gente está vivendo nos dias de hoje, se tiraria a vida por qualquer motivo ou por motivo nenhum. A proibição aqui do sexto mandamento, não matarás, é para que o cidadão, individualmente, não tire a vida do outro por qualquer razão, ou sem motivo, né? sem fundamento, sem lógica, né? Para que ele não cometa o assassinato. Talvez uma tradução melhor para o não matarás na língua portuguesa seria não assassinarás. Êxodo 20, versículo 13, é o não matarás. A palavra matar, você vai ter duas palavras aí em hebraico que vai trazer esse sentido. Hatsash é matar de forma ilícita, assassinato. E mut, que é matar de forma ilícita. Pastor, como é que é isso? Como é que pode ter uma coisa de matar de forma lícita? Irmão, é fácil, quer ver? Vocês vão entender rapidinho. Nós estamos aqui hoje no momento de culto, certo? Chega 3 bandidos ali armados, ou 2 bandidos armados, e aí fala: eu vou matar, eu vou estuprar, eu vou violentar, eu vou bater e eu vou roubar todo mundo que está aqui. Ó, quem está ali fora não vai correr, tá?
Aí alguém daqui da igreja, que tem porte de arma, que tem posse de arma, que tem treinamento para isso, se levanta e mata esses dois bandidos. Ele quebrou o sexto mandamento ou não quebrou o sexto mandamento? E aí? Como, Sheila? Exatamente isso. O sexto mandamento, lembra que eu falei, guarde, é para a proteção da vida. O que a Bíblia está dizendo é que para obedecer a Deus ou para proteger a vida do seu próximo, você pode, há exceções a essa regra. O que o sexto mandamento define é que quebra-se o sexto mandamento quando há um assassinato, há intenção de ir e tirar a vida do outro, motivado por ambições pessoais, por ódio, por vingança, por motivos banais, como a maioria dos crimes acontece hoje. Mata-se para poder conseguir um pouco de dinheiro para comprar droga, né? Mas principalmente o sexto mandamento é quebrado quando ele, na atitude daquilo que está acontecendo, revela falta de amor, revela desvalorização da vida, revela o ódio no coração de quem toma a iniciativa para tirar a vida do terceiro. Talvez então você pense assim, ou venha me falar assim, pastor, olha só, legítima defesa também a pessoa teve que ter a vontade de ir lá e matar. Tá certo. Matar em legítima defesa, em alguns momentos, é intencional. Porque se chega alguém aqui para poder tirar a vida da gente aqui e alguém se levanta e atira, ele não fez sem querer. Ele fez sabendo o que ia fazer, com treinamento para isso, preparado para aquilo. Né? Mas o sexto mandamento não se aplica a homicídios involuntários. Essa pessoa que se levantou aqui para nos defender em legítima defesa, não falou, eu vou para a igreja porque hoje eu vou matar 2. Às vezes, né, dá vontade, mas né, ninguém executa, certo? Não foi intencional. Ele agiu para a preservação da vida dos seus, primeiro, dela mesma, a preservação da sua vida, a preservação da vida da sua família, a preservação da vida dos seus ali mais próximos e, em alguns casos de guerra, ou até quem trabalha na polícia, nas forças policiais, na preservação da vida do coletivo. Essas mortes, apesar de graves, não são consideradas por Deus e pela lei dos homens, nem pela lei dos homens, nem pela lei de Deus, na mesma categoria de um assassinato pensado e premeditado. Vocês entenderam a diferença? Mas olha só, sabe aquela coisa assim, eu tenho uma arma, se entrar lá em casa eu mato mesmo, já está premeditado. Já está errado, vende a tua arma, entendeu? Porque, olha o que diz Êxodo 22, versículo 2 e 3. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. Então não é porque qualquer circunstância é legítima defesa. Êxodo está deixando bem claro aqui. O que envolve aqui esse texto aqui? O que esse texto está nos dizendo? Olha, na época que o texto foi escrito, não tinha energia elétrica, tinha? Não tinha. Tinha tocha. Não dá para você deixar uma tocha acesa a noite inteira, porque senão no outro dia você ia ter que comprar muito óleo para acender tocha e todo dia ia sair muito caro. Então, geralmente, as luzes ficavam acesas até um determinado local. Como era? Eu não sou tão velho assim, vou fazer 52 ainda, já vou tomar vacina. Mas eu vivi e tive contato com a roça lá no Espírito Santo e a gente às vezes fazia acampamento na roça e quando dava assim 10 horas, tem que desligar as luzes, senão o gerador não vai ter energia para outro dia.
né? E aqui na época do Êxodo, nem gerador tinha. Então, os recursos eram mais escassos. Isso implica que era muito difícil durante a noite você identificar quem estava chegando e quais eram as intenções daquela pessoa ao se aproximar da sua casa. Então, nesse caso, onde você não ia conseguir discernir o que estava acontecendo, a legítima defesa valia. Entrou, não era para entrar, não se anunciou, percebeu-se a intenção, o risco, e o dono daquela casa agiu para defender a vida dele e a vida dos seus. Mas se o crime acontecesse durante o dia, a situação era diferente. E o texto vai dizer isso. Durante o dia, o dono da casa podia avaliar melhor. Durante o dia, ele ia saber se era realmente uma ameaça real, se aquela pessoa estava vindo armada ou não. Às vezes estava vindo... furto, não é roubo, né? Furto quando tem violência e arma. Não, como é que é? O roubo é com violência e o furto é sem violência. Às vezes o cara queria furtar. Nesse caso, durante o dia, que daria condições de entender, aí não poderia tirar a vida do bandido. O que teria que fazer nesse caso? Matar seria injustificável. Ele teria que entregar esse bandido à polícia da época, né? A guarda ali da cidade. Né? O ladrão deveria ser capturado, entregue às autoridades, e a continuidade do versículo, Êxodo 22, 3 até o 4, vai dizer: nesse caso, o ladrão fará a restituição total. Se não tiver como pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que foi roubado for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Então, cada vez que prendia um bandido, o que ele tinha roubado, ele ia ficar preso até que ele conseguisse pagar o que ele roubou e a mesma quantidade, a quantidade equivalente até que ele quitasse a sua dívida ali. Isso nos faz olhar, então, com outros olhos o não matarás. Não é tão tácito. A gente precisa, como Jesus, entender o que passa no coração nosso e no coração dos outros. Os 4 primeiros mandamentos, eles vão dizer a respeito do nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos vão falar sobre o nosso relacionamento com o Pai. E lá em Marcos capítulo 12, no verso 30, Deus vai resumir os 10 mandamentos em 2 partes. Ele vai falar assim: olha, amarás o Senhor, o teu Deus. E aí ele vai falar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Tá? Mas é o resumo da primeira tábua, dos 4 primeiros mandamentos. E o restante, os outros 6 mandamentos, ele vai resumir assim: o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que ele está revelando? Ele está revelando que a chave, a medição, o parâmetro é o amor. O amor vai nos fazer guardar o sábado, não nos curvar diante de outros deuses, adorar somente a Deus, honrar pai e mãe, estar ali e amar e demonstrar esse amor e preservar e proteger a vida do nosso próximo, a começar pelos da nossa casa. Ao invés de abolir a lei, falar não pode, acabou, Jesus fala assim: deixa eu explicar qual é o sentido dessa palavra. Deixa eu contar isso para que vocês possam entender direito o que realmente significa isso. Olha só, a intenção conta. Ah, pastor, de onde o senhor tirou essa ideia? Olha, lá de Mateus, capítulo 5, 21 e 22. Ouvistes do que foi dito dos antigos: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. O que Jesus está colocando é que, se você quer entender o não matarás, você precisa considerar a motivação. Se você está movido por um sentimento de amor e proteção, por isso você tem que tomar uma atitude mais drástica, é uma coisa. Se você está movido pelo ódio, pela vingança, pela falta de amor,
pelo desejo só de adquirir bens próprios, sem desconsiderando, desvalorizando a vida do outro, a motivação é outro tratamento que tem que ser dado. O que Jesus está colocando para a gente é que tem uma coisa, um ciclo vicioso que precisa ser evitado. O ódio gera ansiedade que leva à crueldade nas atitudes, que vai nos fazer desvalorizar a vida do outro. E aí essa hostilidade vai se transformar em ações maliciosas, que vai provocar a falta de amor. E ao deixar de amar o meu próximo, começo a agir com indiferença, eu quebrei o sexto mandamento. O ódio alimenta o desejo de destruir o objeto do seu desafeto. Aquele que alimenta o ódio vai querer que o outro morra. Às vezes não fisicamente, mas aqui dentro do coração, da nossa mente, a gente fala, morreu para mim. E Jesus está falando, se você está agindo assim, você quebrou o sexto mandamento, mesmo sem ter puxado um gatilho. Você quebrou o sexto mandamento. Mesmo que você jamais realize essa vontade, Deus está falando para a gente, Ele vê o nosso coração, Ele conhece as motivações e Ele deixa claro que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. E aí fica uma coisa interessante da gente considerar, porque se o que vale é a motivação, é a falta de amor, irmãos, a corrupção que desvia a verba da saúde, como a gente está vendo aí um monte aí, que em vez de comprar recursos para salvar as vidas, quiseram desviar para as outras coisas, isso é assassinato aos olhos de Deus. O aborto, nem precisa falar, mas a omissão também. Quando a gente vê o nosso próximo precisando de ajuda, e se cala, e finge que tudo bem, e finge que passa direto. Essa omissão também é um assassinato cometido aqui dentro do nosso coração e da nossa mente. Ainda, além da corrupção, do aborto, da omissão, ainda poderíamos considerar, e eu falei com a Érica, eu falei, Érica, quando eu comecei a estudar isso essa semana, eu falei, olha, eu estou em crise, porque esse tema é profundo demais, carece de debate demais, porque se a gente fosse eu estou fazendo uma introdução do tema só, mas se a gente fosse entrar em questões de aborto, da própria omissão, do suicídio, da eutanásia, nossa, a gente ia passar o resto do ano aqui. E certamente ainda ia ter coisa a ser descoberta, porque Jesus está falando, vale o que passa dentro do seu coração. Nós podemos, irmãos, nunca puxar um gatilho. E mesmo assim, matar essa pessoa em nossos corações. A gente faz isso difamando o nome da pessoa. E se a gente for pensar dessa forma, as nossas redes sociais estão repletas de assassinos. A gente difama, denigre o nome, a fé, a reputação. Tudo isso é indicativo de ódio, tudo isso é indicativo de assassinato. 1 João capítulo 3, versículo 15 diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utilizar, come do seu fruto. Tiago, capítulo 3, verso 5 diz, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande floresta. O pecado, irmãos, o pecado que Deus mais abomina é aquele que alimenta o ódio e a contenda contra os seus irmãos. Provérbios capítulo 6, versículos de 16 a 19 diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. E aí ele começa a contar, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal,
testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre os irmãos. O ódio é duplamente mortal. Ele destrói tanto aquele que nutre, quanto aquele que é objeto, o alvo do ódio. Ele destrói a mim, que alimento ele, e ele destrói o outro para o qual eu estou apontando. A consequência para esses que permitem que o ódio seja alimentado constantemente e agem dessa forma, é clara. É o lago de fogo e enxofre se não houver arrependimento. Não alimentem o ódio. Não deixem a vingança tomar conta. Não deixem a vingança crescer, porque ela não vem da parte de Deus. Quem age assim quebra o 6º mandamento. Não matarás. Romanos capítulo 12, versículos 17 a 20 diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, não procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que Deus espera de nós não é que você alimente o ódio por alguém que te fez mal, mas que você faça o bem para essa pessoa. Vai ser difícil, mas se você tiver disposição de começar orando, eu sei que é impossível odiar uma pessoa pela qual você ora. Pode ser que a sua oração no começo seja: Senhor, me dá graça, porque se der força eu vou lá e mato. Mas eu sei que ela vai evoluir até que chegue o ponto de: Senhor, perdoa, porque essa pessoa precisa da graça de Deus na vida dela. É um processo, eu sei. Às vezes a gente passa por isso, mas a gente não pode se deixar dominar por esse, não pode parar. Eu vi um filme, eu não lembro, acho que era A Filha do Pastor, o nome do filme. E o filme era bem interessante, a menina sai de casa, se rebela e tal, anda no mundo, no final do filme ela volta, se reconcilia com o pai. E é um filme bem bonito, bem interessante. Mas o que me chama a atenção é que, assim, lá nos Estados Unidos, as igrejas costumam colocar uma placa grande na entrada da igreja e eles colocam o título do sermão do domingo. Então, nesse filme, toda hora passava de acordo, como se tivesse dividido em capítulos, né? Aparecia lá na placa da igreja o tema da mensagem do domingo seguinte. E aí tinha a ver com o que ia acontecer naquela história. Em um determinado momento, apareceu um tema assim, deixa eu lembrar exatamente o que falava, era: ame o seu inimigo, ele vai odiar isso. Eu falei, é ótimo, o nome está bem criativo, está cumprindo, né? E é isso, se chama montar brasa na cabeça dele, porque ele não vai gostar das brasas sobre a cabeça, e você continua fazendo bem para ele, e ele vai continuar assim, até que chega no momento que ele fala: para com isso, alguma coisa está acontecendo aqui, alguma coisa está diferente. Por que eu te faço mal e você só quer me fazer o bem? E aí ele começa a enxergar que precisa mudança, que precisa largar aquele ódio. E aí você salvou uma vida, ao invés de matar, você resgatou a vida daquela pessoa. Jesus vai falar que isso é vencer o mal com o bem. E essa é a atitude que Cristo espera de cada um de nós. Não que a gente viva dentro do mesmo padrão do mundo, matando fisicamente ou espiritualmente ou emocionalmente aqueles que são os nossos desafetos. Mas o que Cristo espera é que você tenha um procedimento mais elevado do que o que o mundo tem mostrado. Pastor, é tão difícil lidar com esse sentimento. Eu sei, eu tenho isso também. Todo mundo tem. E a gente tem que aprender a lidar. Só que quando a gente vai caminhando e exercitando essa prática do amor, a gente vai enfraquecendo esses sentimentos, eles vão ficando mais fáceis de serem trabalhados. Como é que você faz isso? Olha só, Romanos capítulo 12, versículo 21 diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem.
Mateus capítulo 5, verso 9 diz: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Mateus capítulo 5, versículo de 43 a 47 vai dizer: ouviste o que foi dito, amas ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era assim que os judeus faziam, era assim que eles ensinavam, e era isso que eles praticavam. Por isso que Jesus está falando aqui, vocês ouviram isso, ama teu próximo e odeie seu inimigo. Né? Jesus vai dizer no verso 44, eu porém vos digo, amai o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amarmos os que nos amam, que recompensa tens? Não fazem assim os publicanos? Não fazem os publicanos também o mesmo? E saúdam somente aos seus irmãos? Que fazem mais? Não fazem os gentios também os mesmos? O mesmo? O que Jesus está dizendo é que se a gente começar a agir assim, amar a quem nos ama e odiar a quem nos odeia, você não está vivendo dentro do padrão que Cristo quer para a sua vida. Você está vivendo dentro do padrão do mundo. E Deus está falando, você não pode andar no padrão do mundo. Ele tem um propósito mais elevado para você. Deus quer que essa gente, irmãos, viva de forma tal que, além de evitar o homicídio, ela também aprenda a amar aqueles que estão ao nosso redor. Mas eles só vão aprender se eles começarem a ver isso na gente. Ele deseja que a gente então trate de forma respeitosa até aqueles que decidiram nos odiar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Ele quer que a gente seja edificado por meio de boas atitudes, de bom comportamento, não daquilo que destruímos. Ele quer que os seus servos sejam conhecidos por aquilo que nós edificamos, não por aquilo que a gente bagunçou. Está vindo um crente lá, já que a confusão começa. Se é assim, está errado. Está na hora de você repensar a sua vida cristã. Ele não quer que você se torne um agente do ódio, ou do desamor, ou da indiferença. Ele quer ver você como um agente do amor, da graça e da misericórdia. A gente precisa então considerar o que torna a vida humana tão preciosa aos olhos de Deus. Irmãos, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança com uma finalidade: nós sermos iguais ou mais próximos possíveis a Ele, para que o caráter de Deus venha a ser moldado dentro de cada um de nós. Por isso, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer: não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Jesus olha para a gente e o que ele está dizendo é: olha só, às vezes você vai querer a vingança rápida e precisa. Em determinadas situações eu costumo falar assim: graças a Deus que eu não sou Deus, porque senão eu tinha mandado um raio. É por isso que eu não sou Deus, porque não é esse o intento de Deus, não é isso que Deus quer. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que Ele é paciente, por isso que Ele dá mais uma oportunidade, mais uma oportunidade. Sabe aquela pessoa que você está pronta para quebrar o 6º mandamento? Deus olha para aquela pessoa e fala assim: dê mais uma oportunidade, demonstre amor. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, ele continua dizendo: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E João, o Evangelho de João capítulo 3, verso 17 ainda vai dizer: portanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Certamente Deus vai aplicar a justiça sobre todos os que quebram os mandamentos e as leis de Deus, inclusive o 6º mandamento. Mas a misericórdia de Deus, o seu perdão, vão continuar disponíveis
para todos, inclusive para os homicidas. Deus quer estender perdão a todos que arrependidos deixam o pecado e voltam-se para Deus. Ezequiel capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, antes tenho prazer que ele se desvie dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. O que Deus está olhando para a gente, está falando, olha, hoje vocês estudaram o sexto mandamento, vocês ouviram sobre o sexto mandamento, e o sexto mandamento é não matarás. Mas eu falei lá no começo dessa mensagem, guardem uma coisa, guardem que o mandamento é para preservação da vida. Deus olha para você e fala, o seu pecado te condena à morte. Mas o seu amor e graça, ele olha para mim e para você e fala, há esperança de restauração. Há amor e misericórdia de Deus sobre a sua vida. João capítulo 5, versículo 24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Se o que nivela a base do sexto mandamento é a preservação da vida, e essa preservação da vida precisa ser olhada pela motivação do seu coração, para que você não quebre o sexto mandamento, você precisa buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Você precisa ter um coração igual ao coração de Jesus. Eu não creio que aqui, entre nós, exista alguém que tenha se enquadrado no sexto mandamento, na condição de não assassinarás, que tenha agido por vingança. Mas eu sei que aqui tem muitas pessoas que por vezes olham para o irmão e por uma questão de chateação, de vingança, de ódio, de raiva, de indiferença, de briga, ou para mim morreu. Se é assim, o sexto mandamento está quebrado. Para esses a palavra de Deus é a mesma. Se arrependa e volte, porque Deus não quer isso. Mas eu sei que tem outras pessoas que quebram o sexto mandamento para si mesmo, porque ouvem a palavra de salvação e como suicidas falam, não quero, não quero. Prefiro a morte, prefiro a separação de Deus. Para esses, Deus ainda continua falando, há esperança. Ele não quer que você se perca. Há ainda uma nova oportunidade. Mas é você que decide. Eu não posso decidir por você. É você que tem que tomar a decisão. O sexto mandamento se aplica ao outro, tirar a vida do outro, mas também se aplica a você mesmo, tirar a sua própria vida. Considere isso. Abaixe sua cabeça. Repense aquilo que você tem falado, a forma como você tem agido. E agora, diante de Deus, peça perdão se é isso que Deus tem colocado no seu coração, entendendo agora que você precisa pedir perdão. Se você entende que você não pode caminhar a passos largos para a perdição, porque você hoje entende que isso seria quebrar o sexto mandamento, tirando a sua própria vida, impedindo que você seja alcançado pela graça de Deus. Coloque sua vida na mão de Deus e diga assim, Senhor Jesus, me perdoa. Eu não quero precisar enfrentar a morte eterna, a condenação eterna, mas eu quero ser alcançado pela Tua graça. E hoje, Senhor, eu quero te pedir perdão por
tudo o que fiz, pela forma como agi, pela maneira como me conduzi. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha dirigir a minha vida. Me ajuda, Senhor, a perdoar aqueles que estão ao meu redor. Aquelas pessoas, Senhor, que, por seja qual razão, eu tenha alimentado o ódio e o desejo de morte por elas, por aquelas que eu passei e simplesmente me vi de forma indiferente, sem apresentar o cuidado necessário. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a ser um servo teu, uma nova vida, alguém que busca a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim, entende que precisa repensar a sua condição, seja aqui dentro, ali fora, ou pelas redes sociais, entre em contato com a gente. Aqui está fácil, daqui a pouco eu estou ali na entrada. Pelas redes sociais, coloque a sua decisão, escreva a sua decisão. Mas não deixe de fazer isso. Peça ao Senhor que te ajude a amar com inteireza de coração, independente das circunstâncias.